Olá, está começando o Maravilha. Maesa, presente e futuro. Talvez algumas pessoas não tenham se dado conta, quando falamos em Maesa, que estamos falando na antiga metalúrgica Abramo Eberle S.A. Hoje, para tratar desta questão, temos a presença do Joelmir da Silva Neto, secretário da Cultura de Caxias do Sul, do Cláudio Troian, vice-presidente do Conselho de Política Cultural e representante do Conselho na Comissão Especial, Eremi Melo, trabalhadora da antiga Maesa e sindicalista. Muito obrigada pela presença de vocês. Maesa é um patrimônio desta cidade, um patrimônio cultural de Caxias do Sul, uma metalúrgica que tem muita história. Por isso eu gostaria de começar com a Eremi, trabalhadora da Maesa desde 1989, que colocasse para a gente um pouquinho dessa tua experiência de ter integrado esta metalúrgica. Primeiro eu acho que dá muita saudade. Eu estive visitando a Maesa uma semana atrás, onde a gente vê lá todos os setores da empresa, onde a gente trabalhou, enfim, o pavilhão lá é enorme. E várias lembranças, né, de colegas de trabalho, que até hoje tem alguns ainda que a gente a gente trabalha junto, porque eu ainda sou funcionária da Mundial, que era uma empresa ligada à Eberle, né? Na época era uma das empresas, porque o Abramo Eberle, na realidade, ele teve 8 unidades de empresa aqui em Caxias, né? Então tinha a fábrica 1 do centro, a fábrica 2, a fundição, mais a fábrica 8 lá no Desvio Risso, a 7, a 4 e a 13 em São Ciro, que hoje sobrou a fábrica lá, a Mundial e a fábrica 7. E a Voges, né, que hoje tem lá. Então, assim, eu acho que para nós, os trabalhadores, e assim, que trabalharam na Maesa, desde esse período, antes mesmo de mim, porque hoje tem pessoas que trabalham ali e que têm mais de 50 anos de empresa. E familiares também que a gente conhece, e muitos antes de mim que começaram a trabalhar ali falaram o seguinte, que na época quem trabalhava no Eberle, que era funcionário do Eberle, né, chegava numa loja para comprar, apresentava a carteira profissional e era funcionário da Eberle, não precisava mais nada. Então tem uma história para a cidade. Então transformar a Maesa hoje num patrimônio do Brasil, que não é só nosso, né, vai ser do Brasil, e dos trabalhadores, com as nossas histórias ali, eu acho que é muito importante. Eu estava pensando, enquanto tu falavas, Eremi, no fato de que talvez alguns dos nossos telespectadores não se deem conta da imponência, da pujança e da importância da metalúrgica Abramo Eberle no cenário caxiense, no cenário brasileiro e latino-americano, porque nós estamos falando de uma das maiores metalúrgicas da América Latina. E eu acho que passa o tempo, parece que as memórias vão se apagando e a gente não se dá conta, né, dessa grandiosidade que a metalúrgica Abramo Eberle representou nesse contexto, inclusive num período em que o país tinha toda uma lógica, né, de um processo de industrialização, de desenvolvimento, na verdade, da indústria. Então, essa questão da memória, de ter trabalhado, quando tu dizias, né, a gente chegava, apresentava a carteira de trabalho, de ser um trabalhador da Abramo Eberle, isso já abria uma série de portas. Cláudio, nessa perspectiva, então, como é que fica, né, o patrimônio cultural que a Maesa representa para a cidade? Pois eu diria até que a história de Caxias se confunde com a história da Eberle, porque se nós hoje somos esse polo metalmecânico poderoso, a grande maioria desses empresários passaram pela Eberle, aprenderam lá. Era uma organização que se preocupava com a educação dos seus funcionários, se preocupava com a qualidade de vida e um plano de carreira, né? De modo que a devoção que o funcionário passa, né, a destinar à empresa por conta dessa acolhida também contribui para o sucesso do empreendimento. Evidentemente que as pessoas evoluem e eventualmente alguém que com bom know-how acaba saindo, colocando seu pequeno negócio, né, e aí vai expandindo essa malha. Então eu acho que por isso Caxias tem que ter
esse cuidado de resgatar esse empreendimento, né? É importante termos aí um museu que resguarde todo esse contexto, entre outros equipamentos culturais que permitam e instiguem as pessoas a irem lá desfrutar, né? É uma área enorme, é uma área fantástica, tem até lago ali dentro, né? Para convívio social e cultural é excelente. Então, acho que Maesa é isso, Maesa é Caxias. Secretário, dezembro de 2014, o governo do estado doa ao município, né, tomba a Maesa como patrimônio cultural da cidade de Caxias do Sul, a doação do estado para o município de Caxias do Sul desse patrimônio. E aí, a partir daí, né, houve algumas tratativas. A gente tem aqui, por exemplo, né, um projeto de intervenção e recuperação e ocupação, uso e gestão da Maesa, né, aquilo que está previsto na legislação. Como é que andam essas questões do ponto de vista, então, de fazer com que esse projeto venha a ser executado e que a gente tenha a preservação, então, desse patrimônio que está tombado, né, pelo Estado do Rio Grande do Sul e doado ao município de Caxias do Sul? Isso. Esse projeto ele foi entregue ao governo do estado, né, assim após a lei então que doou todo o patrimônio ao município, e ele tem todo o plano de intenções então discutido na época, com o que se pretende, o que se espera para funcionar futuramente em todo o complexo ali da Maesa, que entra cinema, teatro, mercado público, o próprio Museu da Metalurgia, algumas secretarias também do município e outras diversos equipamentos que contempla, até porque a área é mais de 50 mil metros, né? Então, com certeza, espaço para tudo há, né? E é justamente agora, então, após essa doação, essa apresentação desse projeto, o município tinha que cumprir até final de 2017 iniciar a ocupação na Maesa, que foi realizado ali em outubro com a parte do DIPAC, então, do Departamento de Memória e Patrimônio e de Proteção, né, ao Patrimônio Histórico, perdão, e a parte do monitoramento da Guarda Municipal, né, porque também se tem a necessidade de proteger toda aquela área. Então isso foi até muito bem aceito e está funcionando ainda a pleno lá nesses locais. Então, né, é uma área de pouco mais de 200 metros quadrados totais ocupados. E isto foi então entregue também ao governo do estado no final do ano passado. A partir disso já está sendo praticamente finalizado, então o projeto para arquitetônico e de ocupação por parte da Secretaria de Segurança Pública e toda a Guarda Municipal, que hoje ainda fica em parte em prédio alugado na 20 de setembro, também terá essa mudança para o prédio da Maesa. Isso de maneira assim mais pontual, mais efetiva, né, e de mais médio prazo, então ou curto prazo, pode-se dizer assim, visto que estima-se abrir então esse processo licitatório ainda este ano, né, e depois o prazo de obra mesmo e mudança, que é um prazo normal, um cronograma padrão de ocupação. Então, para dar base também a todo este levantamento e essas propostas de 2014, é necessário fazer agora avançar. Isso a gente tem levamos agora à comissão, que ela foi retomada agora no mês de junho, e foi levado à necessidade de se fazer um avanço no estudo detalhado da Maesa, né? Seria um levantamento, na verdade, um diagnóstico para encaminhar as diretrizes dos projetos arquitetônicos. Detalhes como as condições da estrutura, das paredes, telhados, o que pode ser mexido, o que não pode, o que tem que ser restaurado ou o que pode ser reformado, o que foi descaracterizado já ainda no tempo no decorrer dos anos, né? E que precisa ser talvez retomado
o que possa também ser retomado. Então, para isso, então, o município estima abrir um processo licitatório para contratar uma empresa especializada para este levantamento. Esse seria o próximo passo. E destacamos até a necessidade de ter uma entrega total da área para que possa, sim, ser feito este levantamento integral, né, para que não se haja um rompimento ou uma parcela neste levantamento, porque ele pode se impactar no final e na conclusão do trabalho. Eu queria fazer um comentário. De fato, a permanência dessa empresa, da Vosges, ali no complexo, ela é problemática, porque, tu fazes ideia, ela estaria numa área mais nobre do complexo. E, por exemplo, trabalhar acessibilidade, porque tu tens lá de baixo até os últimos pavilhões aqui em cima, tem quase 17 metros de inclinação. Então, um projeto arquitetônico tem que prever, né, as condições de acessibilidade, e isso vem lá de baixo. Como é que tu vai trabalhar pelos lados sem ter as condições ideais, né, adequadas para se poder chegar a bom termo aí nessa situação? Eu acho que essa permanência da Vosges é uma queda de braço. Parece que aquele senhor se arbitra a uso capião, né? E de fato atrapalha. E considerando também que calcula o investimento que tem que ser feito ali naqueles pavilhões para resgatar a condição de habitabilidade, né? E com as características de cada equipamento que vai ter aí. Então, na comissão especial que a gente está, o secretário organizou nesse último mês aí, semestre, nós temos essa preocupação de como dar sustentabilidade econômica, né? Não temos dúvida de que isso tem que passar por uma parceria público-privada, porque o município não tem recurso para tocar aquilo ali. É muito grande, é muita despesa, é um negócio fantástico. Secretário, com relação a essa questão da ocupação da Vosges, por que a Vosges permanece ainda no complexo da Maesa? Como é que é essa questão para a gente entender? Se o tombamento se deu a partir de 2014, já houve, né, aí algumas propostas para ocupação, por que ainda a Vosges, e ainda diz, né, a gente, segundo o que a imprensa noticiou, que vai permanecer lá até o fim do ano que vem. Então como é que essa questão funciona? Para a gente poder entender um pouquinho. Na verdade, desde quando a Maesa passou a ser do Estado, no primeiro momento, né, não houve um movimento de retirada ou de retomada da área, né, de reintegração da área para o município, para o Estado, primeiramente. Quando passou ao município, também não houve nenhum tipo de movimento, ao menos não oficial ou documentado, né, por parte da gestão anterior também, em ter esse registro e ter este compromisso com a saída da empresa. Então, no início da gestão do prefeito Daniel Guerra, foi sim entrado com a ordem de reintegração e foi proposto pelo próprio Grupo Vosges 18 meses, que fosse um cronograma, né? Tanto que dentro da proposta do grupo se comprometia a sair até 1º de julho, agora passado. De julho de 2018. Isso. No firmar este TAC, este termo de ajustamento de conduta, se fixou a data de 31 de julho, ou seja, 30 dias a mais ainda do que o proposto pelo grupo, né? E tinham todo um cronograma parcial, um cronograma de entrega parcial dos espaços. Inclusive, foi acordado o pagamento de um aluguel, que iniciou com R$20 mil. Perto da área ocupada, isso é irrisório, né? Que depositado no fundo do patrimônio histórico, né? Não, que ele pode ser usado não só para a Maesa, mas como para qualquer outro patrimônio histórico que o município gerencie. E então começava com R$20 mil e a partir das entregas das etapas ia sendo uma redução, 16, 12 e assim sucessivamente até a entrega total. Então chegou a ser... Além de ser um aluguel irrisório, ele ainda vinha diminuindo o valor. Isso, até como uma forma de incentivo à desocupação, né? E este valor chegou a ser reduzido, chegou a ser concluído uma etapa logo que foi firmado o TAC, e ele chegou a baixar a R$16 mil. Acho que foi paga só uma de 20 mil e a outra já 16 mil.
E foi pago até o final de 2017, ali se eu não tenho dado preciso agora, e depois ele não foi mais cumprido. E nem tampouco a desocupação, né? Mas, secretário, não seria, pode ser um raciocínio de senso comum, mas não seria mais lógico que o aluguel, ao invés de diminuir, ele aumentasse para se querer a desocupação? Porque se o valor vai diminuindo, por que eu vou desocupar? Por que eu vou sair? Vai ficando interessante eu permanecer, né? Então, me pareceu um contrassenso essa questão. Sim, a questão do valor em si, ele foi tratado ali porque o município calcula por área, né? Qualquer área que o município conceda ou faça algum tipo de contrato é feito por área. Então, a área diminuindo, teoricamente, foi se diminuindo o cálculo do valor do aluguel, a área que a empresa permanecia. E foi realmente um termo de ajuste, foi um acordo, né? Tanto que ele não é nada judicial, ele é totalmente administrativo, feito entre o Grupo Voges e o Procurador-Geral, representando o município, né? O procurador que assinou, mas representando o município. Então, totalmente administrativo, com um sentido também de preservar e de se dar um prazo, mas um prazo assinado, um prazo com compromisso, né? Preservando também, entendendo também a situação dos empregos aos quais são faladas, né? E que também daria-se um tempo para o município estar dando andamento nos próximos passos. Então, foi necessário, ele foi importante, mas ele sim está mais do que na hora de ser cumprido e de ter a desocupação. O município é cobrado constantemente, atos são feitos de Ilumine, de Abrace, de diversos grupos em prol da Maesa, né? Mas o município precisa desta área para poder trabalhar, porque dentro da burocracia, dentro do trâmite público, a área precisa ser do município e estar com o município, né? Ela não pode estar ocupada por outra pessoa, né? Ou outra entidade. Se o Oswaldo Voges não cumpre nem as questões trabalhistas com os trabalhadores, que ele fez um acordo na justiça lá em Porto Alegre, com o juiz lá em Porto Alegre, para fazer o pagamento das verbas rescisórias e pagamento dos trabalhadores que trabalham para ele, que produzem, porque a empresa é dele, mas quem produz é os trabalhadores, não recebem ou recebem parcialmente. Entendeu? Imagina, ele fez um acordo, ele não cumpre acordo. Infelizmente é isso. Então, se vai se abrir mais um acordo, mais uma questão, claro, a gente reconhece essa questão do trabalho, da importância da mão de obra para os trabalhadores e coisa e tal. E a questão até que o secretário falou do Museu da Indústria, porque nós queremos um museu dos trabalhadores. Porque eu acho que a memória nossa da luta dos trabalhadores quanto classe, porque aquilo lá é enorme, cabe tudo isso, né? Cabe o Museu dos Trabalhadores, tem condições para isso, entendeu? Tem até um documentário, Tem até né? um documentário, entendeu? Olha só, tem aí o Instituto Bruno Segala, entendeu? Que tem uma história, pode contribuir também naquilo ali. E eu acho que a Maesa, acho que a gente precisa ainda ir além. Porque eu acho que a gente precisa buscar, inclusive, o grupo dos notáveis do passado, que passou a discutir, para a gente voltar a reunir. E eu acho que a gente tem que buscar formas, buscar outros entes que existe. A semana passada mesmo, a RBS fez uma reportagem sobre o patrimônio de Porto Alegre. Como que está sendo a conservação, a busca de manter aquele patrimônio. E eu acho que nós aqui, eu fiquei olhando aquilo, acho que a gente precisa também fazer um pouco isso, porque aqui na nossa cidade tem muita cultura. Então, a gente precisa buscar essa memória. Nossa, porque a cultura, ela vem de um processo de uma mão de obra de trabalho, porque aqui tem muitos que construíram isso, entende? Então, o próprio Bruno Segala, né, foi um cara, foi um metalúrgico, trabalhador do Weber, e olha todo o processo que ele tem. E quantos outros trabalhadores que a gente conhece que estão aí, que tem a música, o teatro, tudo que são metalúrgicos. Então, tudo isso acho que a gente precisa ver como que a gente traz e, de fato, ocupa mesmo a Maesa. Acho que a gente precisa ocupar a Maesa de alguma forma. E eu acho que forçar a ver de que forma que a gente vai sair. O que a gente não quer é o desemprego, mas subemprego também não dá de a gente defender, que é o que o Voges prega hoje na nossa cidade. Até porque fiquei imaginando aqui vocês conversando, me parece que é completamente ilógico e inadmissível a gente ter uma fundição no centro da cidade. Eu imagino que se ao mesmo tempo existe essa questão do emprego, mas ela deve gerar também muitos problemas ao meio ambiente, e inclusive as pessoas que moram naquela região, porque a gente sabe quais são os níveis de poluição
que uma fundição causa. Inclusive, não tenho conhecimento, mas imagino, né, por ser uma fundição muito antiga, nem mais, não existe uma exaustão, um negócio que realmente métodos tecnológicos de filtragem de todos os gases que provavelmente, né, estejam sendo exalados ali. É sucata, é uma sobra do material que é fundido novamente para fazer um outro material. Então, tu imagina o nível de poluição que tem ali. Conversar com os moradores ao redor ali, eles vão dizer. E a outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar, os próprios moradores que moram ao redor da Maesa, também, eles também estão ansiosos com essa questão do patrimônio ali, mas a manter aquele patrimônio da forma como a gente vem construindo todos os entes ali ao redor, né? Então, a gente já conversou com alguns moradores também que eles estão preocupados com a questão ali da preservação, principalmente, porque ali eu acho que o problema maior, pelo que a gente notou aquele dia na nossa caminhada, é a questão do telhado. O telhado está completamente, destruído, né? Imagina o tempo, enfim, nunca mais foi manutenção. A própria empresa não deve ter nenhuma preocupação não, lógico que não, isso, né? E ali naquela parte mesmo que já está liberada, então ali não, o tempo mesmo acabou. Então o telhado ali, na minha avaliação, pelo menos do que a gente olhou, o telhado é o principal problema. É o principal problema, porque resolvendo, tipo assim, se a gente tivesse condições de resolver a questão do telhado, naquela parte onde está liberada, já ajudaria um monte, porque inclusive eu acho que são os materiais do último desfile da Festa da Uva que também estão lá num pavilhão. O próprio carnaval nosso da cidade, que foi praticamente acabado, olha, as escolas nossas poderão ter um espaço ali, né, de pavilhão para se construir, enfim, eu acho que tanta coisa pode se fazer ali na Maesa, resgatar tudo, porque faz parte, eu acho que nós aqui precisamos resgatar isso, porque nós, os trabalhadores de Caxias e da nossa região, a gente parece que tem medo de ter lazer, sabe? Parece que o lazer não faz parte. Parece que o lazer não é um direito. Não é né? um direito, sabe? Não é um direito. Então, é um direito, sim. E por isso eu, enquanto trabalhadora, eu acho que a gente precisa colocar isso para nós mesmos, para nós trabalhadores, porque o lazer é um direito e a gente precisa ter. Eu acho que ali seria um espaço bem importante para tudo. 31 de julho seria o prazo final agora, 31 de julho de 2018, para que a Vosges desocupasse, tá? Mas, segundo a gente ouviu pela imprensa, o Oswaldo Vosges disse que não sai da Maesa. Como é que é essa questão? Quer dizer, existe um prazo, esse prazo ele já disse que não vai ser cumprido, você ficou sabendo que há 8 meses já a Vosges não paga o aluguel. Como é que fica essa questão, secretário? Quais são os passos? Como é que o poder público vai lidar com isso? Porque a gente sabe da ocupação, da importância, depois vamos trazer isso para o Cláudio reafirmar para a gente, mas do ponto de vista do poder público, o que é possível ser feito? Na verdade, a Procuradoria-Geral ela já entrou, né, com um pedido de reintegração, né, visto o não cumprimento do termo. Obviamente, não precisa nem da imprensa para saber que não, dessa fala dele que não vai sair, porque o movimento está lá, né, os fóruns, como eles dizem, estão funcionando lá. Então, muito claro isso, que não há movimento algum de saída. E cabe agora, então, infelizmente, né, mais uma vez, a questão da justiça, de reintegrar ou não para o município a área, né. Existe uma audiência agora dia 24, se eu não estou equivocado, aí onde participa a Procuradoria e representantes da empresa, para verificar alguma possibilidade do que se a justiça vai conceder ou não, vai conceder algum prazo, ou vai conceder favorável. A gente, então, tem que aguardar este trâmite agora que compete ao judiciário, né? Esta finalização. Essa situação até que ela colocou do material ali, é uma preocupação que a gente tem, porque a Secretaria de Segurança Pública, hoje, onde está hoje o DIPAC e o monitoramento, ele é mais afastado da área fabril. E o acesso até mesmo a janela é muito pequeno, então não se sente tanto. Mas é muito claro, isso eu deixei também, se tu visitar um dia de sol, a parte onde vai ser ocupado pela Secretaria de Segurança, 1 hora lá dentro, tu já sai com vontade de tomar um banho, sentindo dificuldade, não dificuldade, mas sentindo desconforto na respiração. É insalubre, né, secretário?
E então eu tenho certeza que se ele não sair até final, né, ficar até final de 2019 mesmo, como diz, e até lá já tiver ocorrido a mudança da Secretaria de Segurança, o Executivo terá sérios problemas, talvez, de ter a obra concluída e de não poder fazer a mudança dos servidores, porque, com certeza, órgãos de segurança do trabalho vão atestar que não tem condições. Então, tem mais essa situação do município investir, avançar nesse ponto e não poder ocupar ainda com a empresa lá. É lamentável, eu acho que para a ocupação tem essa questão do telhado, que é muito provável. A gente estava aguardando uma saída para iniciar esse levantamento e fazer uma análise mais completa, mas provavelmente isso vai forçar algumas intervenções do município nesta área para evitar uma degradação maior, né? Eu ainda não conversei com o secretário de Planejamento, enfim, acho que foi muito recente essa última notícia, essa última decisão, né? Mas é muito provável, então, essa necessidade dessas intervenções. Porém, elas vão ser paliativas, né? Elas vão resolver o aumento, mas eles não são ocupações, não são projetos que vão à frente. Cláudio, como é que a gente pode contribuir para que as pessoas entendam que o poder público tem uma responsabilidade nessa ocupação, que a justiça agora tem a sua parcela de responsabilidade na desocupação, porque, né, está expirando o prazo que a Vosges poderia permanecer lá. Como é que as pessoas, a comunidade caxiense, que precisa entender que aquilo é um patrimônio da cidade, não adianta depois a gente pensar, como é lindo a recuperação do Cais do Porto, do Mauá, em Porto Alegre, como são lindas todas as construções históricas que são preservadas em outros locais, e não se dá conta de patrimônio histórico que existe na cidade, que traz a memória, a cultura, a história do trabalhador caxiense, porque muitas vezes a gente fala, Caxias é uma cidade do trabalho, sim, mas se não existe o trabalhador, não há trabalho. Bom, primeiro já há procedimentos em andamento no que diz respeito à efetiva ocupação. Duas comissões, uma comissão já foi formada, já se trabalhou, obteve resultados, esses resultados estão sendo passados para essa comissão, que deverá, nos encaminhamentos do processo, dar publicidade de alguns aspectos que possam efetivamente serem já divulgados de como se dará essa ocupação. Agora, o fundamental para a apropriação do equipamento é a consciência, a tomada de consciência das pessoas, né, nesse sentido. É uma coisa bem simples, aquilo ali faz parte, é enorme, é gigantesco e faz parte da história da cidade e foi destinado ao município. Então, portanto, é das pessoas, é do cidadão, né? O gestor público gerencia, né, mas trabalhando para a cidade. Então, participar, por exemplo, desses movimentos que surgem do Ilumina Maesa, Abraça a Maesa, etc., e deverá haver ainda uma sequência de eventos, é importante porque, de qualquer sorte, tu já vai te aproximando do equipamento, tu já vai vendo como é gostoso aquela Plácido de Castro acaba, ao fim e ao cabo, depois de gerar tanta polêmica, né, com questões de transferência de carnaval e outros eventos para ali, e éramos radicalmente contra o asfaltamento, porque a pavimentação com paralelepípedo era perfeita, né? E o paralelepípedo é patrimônio, né? O seu resolveu, foi lá e aí acaba que virou um espaço de lazer. Então tu vê as crianças lá andando de patinete, bicicleta, as pessoas levando suas cadeiras de praia, chimarreando ao sol, né? Grupos musicais, dança, teatro, enfim, a cidade está se mexendo, né? Se eu fosse recomendar alguma coisa, eu diria, fique atento e quando houver chamamento, vai lá desfrutar, né? Não é guerrilha, não é combate, né? É vivência social e cultural. Bom, estamos chegando ao final do Maravilha, agradecemos muito a presença do secretário Joelmir, que trouxe o posicionamento do poder público. Estamos na expectativa de que realmente, né, o poder público proceda, né, à ocupação, porque é quem está à frente desse processo nesse momento. A Eremi, que trouxe essa memória dos trabalhadores caxienses, que
a Eberle, né, se confunde com essa cidade, e o Cláudio Troian, que veio nos resgatar um pouquinho da importância dessa questão toda de valorização de um patrimônio cultural e de que o caxiense se dê conta de que precisamos de espaços culturais, que a Maesa precisa ser ocupada e que também nós precisamos participar e nos envolvermos para que isso de fato aconteça. Maravilha, agradece muito a presença de vocês. Muito obrigada.